Ô taquinho, que boa. Souto olhou para os seus atributos e assentiu. Seu HP, MP e vigor estavam cheios. Ele perdeu muito HP e vigor na batalha de ontem. Quando alguém não descansava, a taxa normal de recuperação de um jogador era de 1 ponto por hora, mas quando ele estava dormindo, sua recuperação aumentava em 5 vezes. Em outras palavras, seria 5 pontos por hora. Ele só tinha 42 pontos de HP, então 8 horas de sono foram suficientes para recuperar sua vida. É também a razão pela qual alguns jogadores optam por ir para uma pousada antes de fazer o logout. Os jogadores não seriam capazes de se mover uma vez que escolhessem ativar a função Sleep no jogo, é por isso que eles devem fazer o logout. NR, Sleep significa dormir, bem, vamos entrar, Souta balançou a cabeça e entrou na caverna. Esta masmorra era diferente da última. O chão, as paredes e o teto eram feitos de tijolos de pedra. Parece uma base ou labirinto subterrâneo abandonado. As tochas na parede estavam bem organizadas para que Souta pudesse ver mais claramente neste lugar. Souta olhou a 10 metros de distância dele. 5 ghouls estavam parados lá sem fazer nada. Ele podia claramente ver sua carne podre. Ele brandiu sua espada e avançou. Svoosholhos! Morram! Ele rugiu enquanto balançava sua espada. A cabeça do ghoul voou e se espatifou no teto. Sangue grosso se espalhou por toda a parte. Souta ignorou isso e chutou o corpo do ghoul decapitado. Dengue! O ghoul sem cabeça caiu sobre os 2 ghouls ao lado esquerdo, imobilizando ambos. Os outros 2 ghouls rugiram enquanto avançavam para cima dele. Souta puxou sua espada e usou a habilidade de apunhalar. Puti! A espada perfurou o corpo do ghoul. Ele levantou o pé e chutou o ghoul, ao mesmo tempo puxando sua espada. Ele então moveu a outra mão e balançou o cajado. Dengue! Morram! Demorou 1 minuto antes de derrotar os 5 ghouls. Com seus atributos atuais, poderia derrotar esses monstros sem nenhum problema. Souta olhou para os caminhos à sua frente. Ele franziu a testa enquanto tentava se lembrar onde ficava a sala do chefe. Ah! Eu me lembro agora! Está à frente. Como o chefe estava no caminho à frente, ele decidiu terminar o caminho da esquerda primeiro. Ele estava deixando o chefe por último. É assim que iria funcionar. Ele obteria as outras coisas boas antes de lutar contra o chefe. As coisas no caminho da esquerda eram um tesouro que continha 2 livros de habilidades que ele precisava para conseguir uma classe. Enquanto o caminho à direita era uma sala cheia com mais de 20 ghouls. Mesmo sabendo que o caminho à direita era uma sala cheia de ghouls, ele ainda iria entrar, pois precisava de eis e almas. Ele não iria deixar que escapassem de suas mãos. Aquelas eis e almas eram todas sua propriedade. Não agora, só mais tarde, depois de mortos. Os requisitos básicos para conseguir uma classe, ele avançou e matou alguns dos ghouls em seu caminho até chegar a uma porta selada de metal. Ele estava familiarizado com esta porta. Uma porta selada onde um baú do tesouro estava por trás dela. As palavras foram perfeitamente esculpidas na porta de metal. Abaixo das palavras estavam coisas que ele conhecia. Uma moeda, um livro, um peixe e uma cama. Ele não conseguia entender o significado dessas palavras. Ah, eu realmente preciso aprender a ler e escrever neste mundo. Souta murmurou com um suspiro. Se ele não estivesse familiarizado com esta masmorra, então não seria capaz de obter o tesouro dentro desta porta selada. Se estivesse no jogo, o sistema traduziria essas palavras para ele. Ele suspirou com uma expressão indefesa. Ele então esfregou o queixo quando começou a mergulhar de volta em suas memórias. Algumas partes de suas memórias eram confusas, cobertas por uma névoa espessa. Depois de alguns minutos, ele abriu os olhos e olhou para as palavras. Se não estou errado, esses símbolos significam: ele usa um casaco para manter sua pele em ordem e transporta você para outros reinos sem um portal mágico. Isso é o que ele encontrou em suas memórias. É estranho que ele pudesse relembrar suas memórias como se fosse um livro. Se eu fosse responder isso na Terra, então eu responderia cápsula virtual, mas não tem nas opções abaixo.
Bem, eu sei a resposta porque já tentei isso naquela época. Ele deu um passo à frente e pressionou o livro na porta. Ele então deu um passo para trás enquanto esperava a porta abrir. Depois de alguns segundos, ele ouviu um som metálico de dentro da porta antes que ela se abrisse lentamente. Se revelou uma sala escura sem nenhuma tocha. Solta sorriu enquanto olhava para dentro da sala escura. Se ele escolhesse a resposta errada, uma armadilha seria ativada para matá-lo. Ele morreu muitas vezes por causa dessa armadilha no jogo. Ele deu um passo para dentro do sala escura. Um baú de tesouro dourado estava colocado no meio da sala. A escuridão não conseguia esconder completamente o baú de tesouro dourado. Ele se agachou e lentamente abriu o baú do tesouro dourado. Dentro havia 2 livros pretos. Esses 2 livros pretos eram os livros de habilidade que ele queria adquirir. Ele também poderia obter esses livros na Academia da Superfície ou algum cara misterioso que vende livros de habilidades. Bem, havia muitas maneiras de obter as habilidades básicas exigidas para as classes básicas, e entrar na masmorra era uma delas. Solto os segurou nas mãos. Uma fileira de palavras apareceu em sua visão, assim que tocou os livros. Você quer aprender a habilidade de manipulação de mana por 2 pontos de habilidade? Sim e não. Você quer aprender o feitiço Bola de Fogo por 2 pontos de habilidade? Sim e não. Ele tem 8 pontos de habilidade e aprender essas 2 habilidades o deixaria com 4 pontos de habilidade. Ele recebe 1 ponto de habilidade cada vez que sobe de nível e 4 pontos de habilidade não seriam uma perda, se ele pudesse aprender essas 2 habilidades. Sim. Disse solta mentalmente. Ele então viu seus pontos de habilidade diminuírem em 4. O conhecimento sobre as 2 habilidades foi derramado em sua cabeça. Isso fez perder um pouco o equilíbrio. Você aprendeu a habilidade manipulação de mana. Você aprendeu o feitiço Bola de Fogo. Os requisitos para a classe Mago eram simples. Um jogador precisa aprender a habilidade manipulação de mana e 5 feitiços mágicos para a classe Mago. Ele já aprendeu um feitiço mágico. Ele só precisava aprender mais 4 feitiços para completar os requisitos para a classe Mago. Mas isso não era importante agora. O que o incomodou foi a sensação estranha ao aprender as habilidades. O conhecimento das habilidades que foram derramadas em sua cabeça. Soult ergueu a mão e ela emitiu uma luz fraca azulada. Ele poderia de alguma forma controlar a mana dentro de seu corpo. Não havia nenhuma função como essa no jogo. Os jogadores pensaram que a habilidade manipulação de mana era inútil. Para todos, essa habilidade era apenas um requisito para obter a classe Mago e aprender outros feitiços. A sensação desta estranha energia dentro de seu corpo o fez sentir como se nada pudesse derrotá-lo. Ele podia controlar livremente a mana dentro de seu corpo. Ele poderia usá-la para cobrir seu punho, pernas ou todo o corpo ao lutar contra um oponente. Sério? Isso está me deixando animado. Ele disse com um sorriso no rosto. Ele estava ansioso para voltar à superfície. Depois que ele terminou de arrumar suas coisas, ele voltou e foi para o cruzamento anterior. Ele terminou o caminho esquerdo a tempo para exterminar os ghouls no caminho da direita. Primeiro, ele olhou para suas habilidades recém-adquiridas. Manipulação de mana nível 1, uma habilidade que permitirá que você controle sua mana. Sem custo Bola de Fogo nível 1, cria uma bola de fogo que ataca o inimigo. Custo de MP, 5 isso era o suficiente para ele. O morto-vivo era fraco contra fogo, luz e habilidades sagradas. Isso diminuiu a dificuldade dessa masmorra, não a do chefe. Ele não usaria bola de fogo em ghouls comuns, pois ele tinha apenas 36 pontos de MP. Ele iria guardá-los para acabar com o chefe de forma mais fácil. No mínimo, ele não sofreria como quando lutou contra o mago esqueleto morto-vivo. Ele tinha uma chance maior de derrotar um chefe com habilidades adicionais do tipo fogo. Ele cantarolava enquanto caminhava para a frente. Ele estava de bom humor agora. Não havia dúvidas sobre isso, as outras masmorras contêm livros de habilidades. Ele as saquearia mais tarde e obteria a classe de mago. Após alguns minutos de caminhada, ele chegou ao centro de uma ampla sala. Deng!
A única saída atrás dele foi fechada e as paredes lentamente se abriram revelando um grande número de ghouls dentro. Garra! Os ghouls olharam com olhos injetados de sangue, revelando suas unhas e dentes afiados. Shin! Solta brandiu sua espada enquanto se virava lentamente para enfrentar os ghouls. Ele sorriu e disse, não me decepcione. Apenas me dê muita ex. Capítulo em homenagem a Antônio Garcia, kkkk.